A paz do Senhor para todos os irmãos do grupo Os Canadeus. Uma ótima tarde de quarta-feira para todos os irmãos. Amém? Vamos dar continuidade no propósito da leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Meio-dia nós paremos no capítulo 22 do livro de Josué, verso 8. Vamos dar continuidade, amém? Assim os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meio tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meio tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Rubem, e aos filhos de Gade e a meio tribo de Manassés para a terra de Gileade. Finéia, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade e a meio tribo de Manassés e a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando vós um altar para vós rebeldes contra o Senhor. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que rebelando vós hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai vós para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vós rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vós rebeleis contra nós, edificando vós um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá,
transgressão no tocante ao anatema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meio tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificarmos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Rubem e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edificamos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante deles, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã se nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelassemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares, ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Rubem e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéia, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livrar-te os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéia, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Rubem e dos filhos de Gade e da terra de Gileade e a terra de Canaã aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E apareceu
a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões e aos seus cabeças e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vós fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós e as expelirá diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito grande guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos apartai nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vós inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vós chegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vós tem dito. Porquanto guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vós apartardes e vós achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vós apartardes, e vós a eles entrardes, e elas a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vós serão por laço e rede e açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pareçais desta boa terra que vós deu o Senhor vosso Deus.
E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas mais coisas, até vós destruir de sobre a boa terra que vós deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vós tem ordenado, e fordes, e servirdes a outros deuses, e a eles vós inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vós deu. Capítulo 24. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da lei do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vós amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando vós, ele vos
vós abençoou e livrei vós da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e os amorreus, e os fariseus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os aveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Que eu vos dei a terra em que não trabalhaste, a cidade que não edificaste, e habitais nela, e comeis da vinha e dos olivais que não plantaste. Josué faz novo concerto com o povo. Agora, pois, tomei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nós aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gente, até ao amorreu, morador da terra, também nos serviremos ao Senhor, porque é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. É Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vós fará mal, e vós consumirá depois de vós fazer bem. Então disse o povo a Josué: não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo de que vós escolheste o Senhor para o servir, e disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai-o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. A pedra do testemunho.
E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vossos deuses. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muitos depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram ao Egito, naquela parte do campo, que Jacó comparará aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéia, seu filho, que lhe foram dados na montanha de Efraim. Naqueles tempos antigos, as pessoas viviam muito mais, né? Muitos anos. Aí aqui termina o livro de Josué, e vamos entrar para o livro dos Juízes. Terminemos o livro de Josué, agora vamos entrar para o livro de Juízes. Amém? Capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque e 10.000 homens. Até aqui, tá? Porque não dá mais tempo. Está dando os 30.
Aí à noite nós damos continuidade, amém?